Divórcio Pro. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu contei a história do meu divórcio para um amigo e ele me aconselhou a compartilhar. Tudo começou há alguns anos. Eu achava que éramos felizes. Éramos um casal suburbano profissional comum. Financeiramente estáveis, saudáveis, boa vida adulta, 2 filhos, uma menina de 14 anos e um menino de 9 anos na época. Eu achava que tínhamos uma vida social saudável. Passávamos por uma das crises comuns de um casal casado. Ambos trabalhávamos muitas horas, não passávamos tempo suficiente juntos, estávamos enfrentando alguns problemas de desenvolvimento com meu filho e as tensões em casa estavam um pouco elevadas. Notei que ela estava passando mais tempo no telefone, enviando mensagens para suas amigas. Não pensei muito nisso. Comecei a me esforçar muito mais para sair do trabalho quando pudesse, ajudar em casa e estar mais disponível emocionalmente, mas ao longo de algumas semanas, o abismo apenas continuava a se alargar. Acabei encontrando acidentalmente algumas mensagens quando carreguei um antigo iPad para meu filho usar. O Facebook Messenger dela ainda estava conectado e havia muitas mensagens altamente questionáveis com um cara da cidade natal dela que chamarei de Jim. As mensagens não eram completamente inadequadas, mas pude perceber que havia algumas faltando com base nos horários e contexto das mensagens. Anotei mentalmente para ficar de olho nisso e tentei consertar as coisas. No dia seguinte, depois de eu ter tirado o dia para fazer alguns projetos que achei que a deixariam feliz e ter deixado algumas notas doces lembrando-a de quanto apreciava, ela estava novamente no canto da sala enviando mensagens para suas amigas. Levei o iPad do meu filho para o escritório, abri o Messenger e assisti em tempo real enquanto minha esposa me humilhava. Ela e Jim estavam me zoando. Todas as minhas falhas, inseguranças e segredos que eu havia confiado à minha parceira agora eram motivo de piada para ela e Jim. Não só isso, mas embora não houvesse uma conversa sexual explícita, havia uma conotação em toda a conversa, especialmente quando ela criticava meu desempenho na cama. Consegui tirar algumas capturas de tela, mas perdi grande parte das mensagens, porque enquanto a conversa estava acontecendo, ela as estava deletando. Não estava emocionalmente preparado para confrontá-la. Fiquei no escritório até ela dormir e bebi um pouco. No dia seguinte, tirei folga e passei algum tempo refletindo, bebendo e tentando descobrir o que fazer. A esposa voltou para casa e queria saber o que estava errado e eu apenas disse que tive um dia ruim. Poucos minutos depois, estava assistindo ao iPad enquanto o desastre continuava a se desenrolar. Começaram então algumas semanas sólidas de capturar capturas de tela, beber e me distanciar do relacionamento. Sabia que não havia volta a partir daí. As mensagens agora eram abertamente adultas com minha esposa completamente envolvida e de jogando algum "eu te amo". Consultei um advogado e avaliei minhas opções, começando a seguir em frente. Aqui é onde tudo ficou absolutamente surreal. Assistindo as mensagens, descobri que Jim estava vindo para a cidade para passar um fim de semana de qualidade com minha ex-mulher em um hotel muito bom. Perdi muitas informações, eles devem ter tido uma conversa por telefone sobre isso em algum momento, mas consegui inferir o suficiente para saber quando e onde. No dia seguinte, minha esposa estava me agradando e querendo fazer um fim de semana de spa com as amigas para relaxar e, quando voltasse, poderíamos realmente nos concentrar em nosso casamento. Eu concordei com tudo. Era a melhor ideia que ela já teve e eu faria qualquer coisa para colocar nosso relacionamento de volta nos trilhos. Procurei um advogado e pedi que ele elaborasse um forte acordo de separação, no qual ela se mudaria, teria visitação nos finais de semana e não haveria pensão alimentícia até que o divórcio fosse finalizado. Então, passei pelas 2 semanas mais angustiantes da minha vida. Depois de tudo isso, a maioria dos meus sentimentos por ela havia desaparecido completamente, e eu estava apenas fervendo de raiva como nunca antes. O dia chegou. Tirei o dia de folga do trabalho. Saquei metade do dinheiro de todas as contas conjuntas que tínhamos, deixando a outra metade para ela. Já havia redirecionado meu salário para um novo banco. Fechei nossa conta de investimento e peguei um cheque administrativo para a metade dela e depositei minha metade em minha nova conta. Parei na Office Max e imprimi cerca de 75 páginas de capturas de tela de conversas no Facebook Messenger, e matei tempo porque não queria estar em casa. Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava saindo e que me amava. Eu disse para ela se divertir. Cheguei ao hotel por volta das 8h30 e liguei para o telefone da minha esposa da recepção. Foi direto para a caixa postal.
Eles provavelmente já estavam se divertindo, não importa. Fui até a recepção e pedi para usar o telefone para ser conectado ao quarto do Jim. Tocou 3 vezes e ele atendeu. Alô? Jim, você pode mandar minha esposa descer para a recepção, por favor? Não sei do que você está falando, cara. Tudo bem então. Acho que vou ter que ligar para a senhora Jean e pedir para ela descer aqui. Totalmente uma blefe. Eu sabia que ele era casado e sabia o primeiro nome dela, mas só isso. Jean, inaudível, se mexendo, em pânico. Você tem 5 minutos. Clique. Menos de 2 minutos depois, minha esposa saiu do elevador parecendo um pouco perturbada. Eu a fiz sentar no canto da recepção. Ela começou a falar besteira, dizendo que não é o que parece, etc. Não estou aqui para discutir. As coisas que estão escritas neste monte de papéis são o que está acontecendo. A única maneira de eu não dar uma cópia disso para nossa filha, seus pais e enviar para todos que conhecemos é se você se mudar imediatamente. Minha esposa era muito orgulhosa. Nossa filha estava passando por uma fase rebelde na adolescência e saber disso provavelmente teria acabado com o relacionamento delas para sempre. Minha esposa também era filha adorada dos pais e sempre se preocupava com o que eles pensavam dela. Eu não tinha muita alavanca e a vergonha era minha única carta na manga. Além disso, sua vida profissional é construída em torno de sua imagem, então eu sabia que ela a protegeria a todo custo. Ela, enfunga, murmura, inaudível. Este é um cheque para metade da conta de mercado monetário. Eu retirei metade do dinheiro das outras contas conjuntas. Você deve ter dinheiro suficiente para conseguir um lugar. Ela começa a chorar um pouco. Eu podia quase ver os diferentes pensamentos e ondas de emoções passando por ela, mas agora era hora de continuar pressionando. Aqui está um acordo de separação que acredito ser mais do que justo, considerando o que está acontecendo. Preciso que você olhe isso, assine e deixe em casa quando pegar suas coisas. Você quer olhar essas capturas de tela? Não. Ok. Vá se divertir com o Jim. Não volte para casa ou eu vou enviar isso, assegura a pilha de capturas de tela, para todo mundo. Saio da recepção e posso ouvi-la começar a ter um colapso. Chego ao carro e dirijo para um estacionamento, onde tenho minha própria crise de choro e raiva. Antes, eu teria chorado na frente dela e gritado e tudo mais, mas consegui me controlar o suficiente para segurar. Não sei o que ela fez naquela noite ou no fim de semana. Ela mandou mensagens e ligou várias vezes querendo conversar. Eu simplesmente desliguei o telefone. Quando a tarde de segunda-feira chegou, havia carregadores pegando suas coisas e ela entregou o acordo. Deixei que ela falasse com as crianças, basicamente dizendo que mamãe e papai precisam de um tempo separados, ainda amamos vocês, etc. Conversa de divórcio padrão. Depois de uma semana, ela quer ter uma conversa real pela primeira vez. Eu a ouço porque já tenho minha vida em ordem e tenho uma ideia do que quero, mas acho que devo ouvi-la. Ela está muito arrependida. Ela quer outra chance. Ela quer sua família de volta. Ela fará qualquer coisa. Ela está de joelhos chorando em meu colo. Eu não tenho nenhuma intenção de tê-la de volta. Digo a ela que ela precisa marcar uma terapia de casal por conta própria em um horário que funcione para mim. Digo a ela que não posso morar com ela, mas que ela deve estar por perto das crianças para tentar manter um relacionamento com elas. Assim começa a nossa nova normalidade de ela vir para casa, cozinhar e jantar com as crianças 3 noites por semana. Ela sempre me guardava um prato, eu me afastava, ela limpava a casa e lavava a roupa das crianças, depois voltava para sua casa. Fomos à terapia. Consistia em ela trabalhando em suas questões com o terapeuta tentando descobrir por que ela fez isso, implorando por perdão, e eu estoicamente me fazendo de vítima. Eu nunca ia lhe dar outra chance. Tudo o que eu queria era matar o tempo, estabelecer-me como principal cuidador das crianças e estabelecê-la como não tendo residência na casa. Depois de alguns meses, fui ao meu próprio terapeuta e fui diagnosticado com depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Perguntei ao meu trabalho se era possível trabalhar meio período no futuro previsível para lidar com questões pessoais, e não foi problema. Depois de 6 meses de terapia, disse a ela que não podia perdoá-la agora e que queria um divórcio amigável, mas ainda era o amor da minha vida e talvez um dia pudéssemos tentar novamente.
Ela ficou arrasada, mas concordou com o divórcio se eu prometesse tentar novamente algum dia. Uma vez que o divórcio foi arquivado, eu precisava que as crianças quisessem ficar comigo. Deixei uma busca no Google por como sobreviver à infidelidade da sua esposa no PC compartilhado em casa e deixei alguns artigos impressos sobre infidelidade não tão escondidos na cozinha. Minha filha os encontrou e veio chorando para mim. Eu disse a ela que não era para ela encontrar aquilo, que a mãe tinha cometido um erro, que a mãe ainda a ama e que eu sempre estaria aqui para ela. Minha filha, que costumava ter minha esposa em alta estima, agora não falava com ela sem gritar, e isso arrasou. Não é surpreendente que, quando o tribunal precisou de depoimentos das crianças alguns meses depois, o irmão mais novo seguiu o exemplo da irmã mais velha e ambos queriam ficar com o pai na casa em que cresceram. Quando o divórcio foi finalizado, eu fiquei com a casa, tive que comprar parte da equidade dela, mas tudo bem. Eu obtive a custódia primária das crianças. Fui concedido uma pensão alimentícia generosa devido à diferença em nossas rendas devido a eu trabalhar meio período. Agora, nos últimos 2 anos, pude viver na casa com meus filhos, trabalhar meio período, fazer com que agora eles subsidiasse para mim, e quando ela leva as crianças nos finais de semana, posso me divertir com as Cinderelas e algumas amigas com benefícios que cultivei. Aos olhos dos meus filhos, sou o santo padroeiro da paternidade por ter escolhido o caminho certo e estar sempre presente. Aos olhos da minha ex, sou aquele que escapou e que ela sempre lamentará, e eu tenho o bônus de tê-la sempre que quiser, pendurando a cenoura de talvez voltar a ficar juntos. Mas isso nunca vai acontecer. Se você vai cometer um crime, provavelmente não deve descartar as evidências na propriedade. As camareiras passam por muita coisa. Figurativamente e literalmente, porque as pessoas são verdadeiramente nojentas. Agulhas sujas. Pilhas de cocô. Comida podre. Tufos de cabelo. Lençóis encharcados de urina. Produtos de higiene feminina usados escondidos nos lençóis. Não é para os fracos de coração. Você aprende a respeitar muito as camareiras. Eu mesmo sou um agente da recepção, mas todos nós somos mantidos em altos padrões por aqui. É um bom hotel. As pessoas muitas vezes se preocupam com camareiras roubando suas coisas quando limpam o quarto durante sua estadia. Deixe-me dizer, falando geralmente em relação a todos os hotéis, é bastante incomum para uma camareira roubar algo e sair impune. A maioria dos hotéis leva isso muito a sério, como deveriam. Nós temos um sistema. A camareira encontra um item. Eles o escrevem em nosso caderno de achados e perdidos com a data e o número do quarto. E então eles o colocam em nossa sala de armazenamento com outras coisas perdidas e encontradas. Se alguém ligar, olhamos o caderno para ver se temos. Se tivermos, é devolvido a eles e o agente da recepção assina um papel dizendo que o devolveu. Se ninguém reclamar após 90 dias, é descartado. É um processo muito específico e importante. Então, outro dia no paraíso. Uma mulher, vamos chamá-la de Susan, que acabará de fazer o check-out veio de volta, junto com seu marido, e nos disse que havia deixado sua bolsa para trás por engano. Coisas acontecem. Você ficaria surpreso com as coisas que as pessoas deixam para trás. Verificamos o livro de achados e perdidos e não vimos nada. Ok, bem, eles acabaram de fazer o check-out esta manhã, talvez a camareira ainda não tivesse chegado a esse quarto. Minha colega de trabalho foi até lá em cima para perguntar àquela camareira, a que chamaremos de Bea, se ela já tinha estado naquele quarto e se tinha encontrado alguma coisa. Minha colega de trabalho viu Bea saindo do quarto quando subiu. Ela perguntou se ela tinha visto a bolsa e Bea disse, e não, esta é a primeira vez que estou neste quarto hoje. Acabei de começar a tirar os lençóis agora. Ah, bem, ok. Então minha colega de trabalho entra no quarto para fazer uma verificação rápida, não vê a bolsa e volta para baixo para pegar Susan para que ela possa subir e verificar o quarto por si mesma. Susan não vê sua bolsa e está ficando irritada porque tem certeza de que a deixou lá. Ela ameaça chamar a polícia. Nossa resposta foi, se você quiser envolver a polícia, apoiamos essa decisão e continuaremos fazendo o que pudermos para devolver sua bolsa para você. Enquanto isso, a vida continua. Minha colega de trabalho está dobrando suportes para cartões-chave na recepção. Uma das camareiras está lavando roupas. Um casal ainda está limpando seus quartos. E B está tirando lixo como costuma fazer naquela hora do dia.
O gerente foi chamado para vir quando Susan confirmou que ia chamar a polícia, então ele estava a caminho. A polícia aparece e começa a fazer algumas perguntas. Eles enviam um policial para falar com a chefe das camareiras e outro fala com o FDA, a agente da recepção de um hotel. Ele pergunta se ela sabia alguma coisa sobre isso. Ela olha para ele por um segundo antes de olhar de volta para o trabalho e responder. Ele responde imediatamente, e notei que você perdeu o contato visual por um segundo. Você tem algo que quer me dizer? Bem, você é um verdadeiro Sherlock, haha. O FDA explica a situação novamente. O policial diz, você estaria disposta a fazer um teste do detector de mentiras? Sim, claro, eu não me importo. Eu disse o que sei. Se acalme, Sherlock. Você queria fazer uma revista corporal nela também? Caveira. O gerente chega e a polícia pede que ele pegue as gravações das câmeras de segurança. Bea era a única na sala, mas eles não a viram saindo com nenhuma bolsa. Então os policiais a levaram para nossa sala de reuniões para conversar com ela e fazer algumas perguntas. Ela negou tudo. Eles queriam procurar em seu carro, então ela disse para irem em frente. Enquanto isso, o gerente analisou o vídeo e viu Bea tirando o lixo. Ele suspeitou, assim como um dos policiais quando viu as imagens, então o policial foi verificar a lixeira, o que é uma tarefa em si, porque ela é enorme. É mais alta do que eu. E não é que a bolsa de Susan estava lá? Sem dinheiro. Eles encontraram o dinheiro com Bea. $1.280. Foi devolvido ao hóspede junto com sua bolsa, agora deliciosamente cheirando a lixo. Susan queria um pedido de desculpas. Bea não deu um, então ela decidiu processá-la. Como assim, mano? Você literalmente poderia ter evitado acusações criminais dizendo, sinto muito. Que porra é essa? E meu gerente demitiu Bea na hora. Sem esperar, sem aviso. Sem pensar duas vezes. Apenas, você está demitida. Como deveria ser, na minha opinião. É por isso que as camareiras são geralmente tão profissionais. Porque quem quer arruinar sua vida roubando a carteira de alguém? Mas quando alguém escorrega, o martelo cai com força. Que dia! Propriedade privada significa propriedade privada. Meu marido, há 56 anos, e eu, há 59 anos, moramos em uma comunidade privada. Existem duas entradas para o nosso loteamento. Não há portões, mas ambas as entradas têm grandes placas de propriedade privada, proibido entrar. Todas as ruas em nosso loteamento são 100% mantidas com nossas taxas da associação, a zero de dinheiro público. Além disso, todas as nossas ruas são consideradas pela cidade como faixas de fogo, então não é permitido estacionar nas ruas em nossa pequena comunidade. O limite sul de nossa comunidade faz fronteira com o campo de futebol da high school local, onde eles realizam a cerimônia de formatura todo ano na primavera. O problema é que não há realmente estacionamento suficiente na escola para todos que desejam comparecer à cerimônia de formatura. O estacionamento é disponibilizado do outro lado da rua do campo de futebol, e tudo o que as pessoas precisam fazer é descer até a esquina, atravessar no sinal e depois subir até a entrada do campo de futebol. Mas, apesar de serem avisadas de que nossa comunidade é propriedade privada e não está disponível para estacionamento durante a formatura, algumas pessoas ainda insistem em estacionar em nossa comunidade para não ter que caminhar tanto. Na última vez em que realizaram a formatura, antes do vírus, eu estava voltando do trabalho e quase bati em um carro estacionado ilegalmente na rua quando virei a esquina para chegar em casa. Eu havia tido um dia ruim e isso me irritou muito. Esperei até ouvir a música da cerimônia começar e fiz duas ligações. Primeiro, liguei para a polícia local e informei que carros estavam estacionados em nossas faixas de fogo. A polícia prontamente veio e ficou feliz em emitir multas para todos os carros que estavam estacionados ilegalmente. Minha segunda ligação foi para a empresa de segurança que nossa associação emprega. Eles vieram e organizaram a remoção de todos os carros estacionados ilegalmente, havia 5 ou 6, se lembro corretamente. Acho que muitas pessoas ficaram insatisfeitas depois que a cerimônia terminou, quando voltaram para pegar seus carros e descobriram que tinham que ir ao depósito para recuperá-los. Entre a remoção dos carros, as taxas do depósito e as multas por estacionar nas faixas de fogo, provavelmente acabou custando mais de $500 por veículo. Tudo isso para não ter que atravessar a rua.
Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.